Oi, gente! Estamos de volta. Hello, you guys! Nessa aula vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho um conteúdo novo para mostrar para vocês. Na última aula, eu pedi para vocês fazerem algumas frases, texto, sobre o passado, coisas que vocês já haviam realizado, e sobre os planos futuros, com going to. Se vocês utilizaram as regras do passado simples que nós já aprendemos em sala de aula, que tem ED, nos verbos regulares e irregulares é para olhar a tabela, e utilizaram a regra do going to para falar dos planos futuros de vocês, tá tudo certo. Eu só não tenho como dar uma devolutiva geral para vocês, ok? A aula de hoje, então, é de uma matéria um pouco mais difícil, que é voz passiva, que eu falo para vocês, que é complicadinha. A teoria dela é muito fácil, mas a prática não tanto, porque exige um conhecimento de todos os tempos verbais, certo? Vocês podem me enviar e-mail, tá? Para tá tirando dúvidas sempre, só não me enviem os arquivos das atividades por e-mail, só pela plataforma, tá? Então, tem poucos slides, vai estar para vocês disponível e vai ter uma descrição de tudo que vocês têm que fazer, além de assistir a videoaula, certo? Então, bora lá? Bora pra videoaula. Vamos lá, gente? Vamos aprender? Tomara que fique bom aqui, né? Tô aprendendo com vocês também. Vamos lá? Passive voice. A voz passiva destaca quem ou o que sofre ação, características. O objeto da voz ativa torna-se sujeito da voz passiva e o sujeito torna-se um agente da passiva. Um exemplo, Jane is reading the book. Estou aqui nessa parte, tá, gente? Quando eu passo ela para a voz passiva, ao invés de eu falar, como eu falei na ativa, Jane está lendo o livro, eu vou falar o que está acontecendo com o livro. O livro está sendo lido. Mais ou menos assim que ficaria, certo? O agente da passiva vem sempre precedido de by. Ou então pode ser omitido, como eu coloquei aqui nesta parte, que foi omitido, por isso que eu coloquei entre parênteses para vocês, porque ele pode ou não ser colocado, ok? Qual que é a formação gramatical dele? Ele é formado, quando a gente passa para a voz passiva, nós utilizamos o verbo to be. Como que a gente vai colocar esse verbo to be? Primeiro, nós temos que identificar qual o tempo verbal que está a sentença na voz ativa. Nós vamos ler e vamos identificar. Quando a gente identificar esse tempo verbal, nós vamos pegar o verbo to be, naquele mesmo tempo verbal, colocar na frase, pegar o verbo que é a ação principal e passar para o particípio, certo? Que é aquela dos verbos regulares que tem a terceira parte da tabela. Vamos lá, exemplos. Jane writes a letter, passando para a voz passiva, ficou a letter is written by Jane. Jane wrote a letter. A letter was written by Jane. Na voz ativa, na primeira frase, nesta frase aqui, estava no presente simples. Então, ele identificou qual que era o presente simples e passou o verbo to be para o presente simples também. E pegou este verbo principal e passou para o particípio, ok? E aqui estava no passado simples este verbo. Ele, então, identificou o tempo verbal da ativa e passou o verbo to be para o passado, que era o tempo verbal da voz ativa, e o verbo principal ele passou para o particípio. Teoria? Muito fácil, certo? Agora, praticar que não é muito fácil, porque na hora da prova, o que acontece? Entendi a teoria, vou conseguir fazer, mas você não vai lembrar de todos os tempos verbais e nem do verbo to be daquele tempo verbal, então precisa praticar bastante. Esse é o último slide que eu tô colocando para vocês aí, que eu coloquei um exemplo com vários tempos verbais, utilizando o verbo read, tá? Então, por acaso, o verbo read, a forma escrita dele é igual, se vocês repararem, tá tudo igual aqui, ó. E é igual à forma original do verbo, tá? Então, para todos eles identificam qual que é o tempo verbal, aqui era presente contínuo, e passa o verbo to be para aquele mesmo tempo verbal. No caso, todos os contínuos, eles têm o been, depois, né, do is, do was, do were, certo? Então, na base, é isso que foi feito. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês, bonitinho, vão fazer os exercícios, deem uma boa lida novamente.
tá? Na explicação da apostila, porque é muito válida, às vezes eu expliquei aqui e não deu para entender muito bem. Aí vocês vão pegar da apostila e vão fazer a leitura, as anotações necessárias, tá? Lembrando que aqui é um exemplo, isso tudo aqui, gente, é com um verbo só. É um exemplo para vocês, que vocês podem estar olhando o verbo to be, porém o verbo vai mudar, né? Porque a ação muda em cada frase. Então prestem bastante atenção, tá? Vocês vão fazer os exercícios, vai ter vídeo para vocês assistirem sobre a matéria também, então podem ficar bem tranquilos. E aí vocês vão fazer os exercícios da apostila. Eu prefiro que vocês me enviem um arquivo do Word, tá? Mas, se vocês acharem muito difícil, é que eu prefiro, porque às vezes a foto não fica tão visual para mim. E aí eu prefiro que seja bem especificado. Mas, no geral, vai ser isso hoje e na próxima aula nós vamos corrigir, ok? Tchau, gente. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula.